Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, muito animados para a nossa aula 2 de gestão de projetos. Hoje a gente vai ver mais um pouco do nosso conteúdo, que é muito importante para quem vai trabalhar na área de gestão, tá? Pessoal, também não é só para quem vai trabalhar na gestão, né? É claro que quem vai gerenciar projetos aí é fundamental que tenha esses conhecimentos, mas gestão de projetos vale para qualquer pessoa, né? Então a gente gerencia projetos de empresas, projetos pessoais, projetos financeiros. Então, a gente tem vários tipos de projetos. Semana passada, a gente conversou exatamente sobre isso. Então, a gente viu os tipos de projetos que tem, a gente entendeu as áreas, né? Nós conversamos de forma bem rápida, passamos pelas áreas, né, da gestão de projetos. Vocês entenderam que, por exemplo, projetos têm 6 tipos principais. Pode ser projetos sociais, projetos de pesquisa, projetos culturais, projetos pessoais, projetos empresariais ou ainda projetos de TI, né? E aí a gente entendeu um pouco de como é a organização de projetos pelo mundo, entenderam que o PMBOK é a nossa bíblia de quem vai trabalhar com gestão de projetos, né? Não tem como falar de gestão de projetos e não pensar no PMBOK, né? Também vocês entenderam o que é um projeto, né? Algo temporário, um esforço temporário que a gente empreende para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo, né? Sendo que a natureza temporária dele tem que ter um início, tem que ter um fim, mas isso não quer dizer que tem que ser algo rápido, tá? Então tudo depende do tipo de projeto que vocês vão trabalhar, tá? E aí a gente entendeu, eu mostrei para vocês alguns tipos de projetos, falamos sobre as 10 grandes áreas, né? Falamos sobre o que é uma gestão tradicional e uma gestão ágil. Eu até falei para vocês, né, que a ágil é mais usada aí para quando a gente trabalha com áreas de tecnologias, né? E a gestão tradicional, elas são mais voltadas aí para projetos mais robustos, né? Então, engenharia civil, alguns produtos da engenharia de produção e entre outros, né? Vocês entenderam também um pouco sobre a relação de portfólio, programa e projeto, né? E também sobre os tipos de escritórios de projetos, além da função principal do gerente de projetos, que é algo que vocês precisam entender, né? E aí, hoje, na nossa aula 2, a gente já avança aí para a parte de gestão da integração. Pessoal, primeiro de tudo, quando a gente fala em gestão da integração, a gente precisa sempre pensar que a integração é algo fundamental, né? Algo que só da gente conversar, por exemplo, o que é integração? Pessoal, a integração é quando a gente tem aí uma boa sinergia, a gente trabalha em busca de algo maior, né? E aí eu trouxe aqui, né, que dentro da gestão de projetos, sob a ótica da primeira área de conhecimento, a integração, você vai ver que a informação ela exerce um papel essencial, tanto na comunicação entre os atores, quanto na documentação presente nos diversos marcos de um projeto, tá? Pessoal, informação. Tá? Eu acho que assim, o tópico número 1 hoje da nossa aula, junto com a comunicação, é a informação, tá? Pessoal, você só tem integração quando a comunicação ela está muito bem alinhada. E quando eu falo estar bem alinhada, gente, não é só estar alinhada com as pessoas, é estar alinhada com os meus stakeholders, com as expectativas, então estar alinhada com a própria sociedade, né? Então, tanto com o meu ambiente interno quanto com o meu ambiente externo do meu projeto, né? Então, a gente precisa de tudo isso. E, pessoal, a integração é algo que vai caminhar durante todo o projeto. Então, desde ali do seu planejamento, quando você inicia, que você vai fazer um termo de abertura de projetos, que tem que ter ali as informações, como o nome do projeto, quem é o gerente, quem são os responsáveis, né? Quem são os stakeholders, qual o valor previsto, né, dentro do projeto, tempo. Então a gente vê que são muitas informações quando a gente fala em gestão da integração, tá? E aí eu trouxe aqui algumas características da gestão da integração para vocês entenderem, tá? Então, primeiro de tudo, gente, que a integração ela inclui as características de unificação, consolidação e articulações, as ações integradoras que são necessárias para concluir um projeto, gerenciar as expectativas das partes interessadas e atender aos requisitos do projeto. Ou seja, é o entender sobre todo o meu projeto de maneira que ele esteja integrado com tudo, que as partes entendam o que está acontecendo, eu saiba quais são os requisitos, quais são as expectativas que o meu projeto tem, e eu consegui fazer toda essa conversa, digamos assim, essa unificação entre o que eu quero e o que o meu stakeholder quer, né? Então,
após essa etapa de seleção do meu projeto, é momento da gente iniciar o nosso projeto de verdade. Então, iniciar a integração ao longo do nosso projeto, tá? Então, como que a gente vai fazer, né, isso, né? Como que acontece essa integração ao longo do projeto, tá? Primeiro de tudo, porque eu preciso ter a compreensão de todas as áreas em relação ao projeto e as suas atividades. Pessoal, eu tenho que olhar para o planejamento, eu tenho que olhar para tudo que é feito e eu preciso entender o que está sendo feito, tá? Eu preciso de comunicação muito eficiente, uma boa cooperação da equipe. Então, a pessoa tá lá na etapa 1, mas eu tenho que ter comunicação com a minha etapa 5. Porque às vezes eu preciso de alguma informação deles. Ou ainda a etapa 5, ela precisa saber como cada etapa está andando, para quê? Para que ela saiba exatamente o momento de entrar no projeto, tá? Então, a comunicação, gente, é fundamental. Imagine que teve uma mudança ali na etapa 1 e a etapa 5 não sabe, né? E aí o que acontece? Quando a etapa 5 chega para fazer as coisas, ela vai tentar fazer as coisas e não vai funcionar. Por quê? Porque a etapa 1 não avisou ela que a etapa teve alguma alteração. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tá? Eu preciso, gente, dessa integração para utilizar muito bem os meus recursos. E quando eu falo em recursos, gente, eu não estou falando só em dinheiro, eu estou falando em equipamento, em material, em pessoas, em máquinas, em tudo, tá? Então, os meus recursos do meu projeto, tá? E a integração vai garantir o sucesso do projeto, tá? Porque as pessoas vão estar todas alinhadas em busca de um bem comum, tá? Então, todo mundo está indo em busca do quê? Daquele potinho de ouro, então, daquele resultado que vocês planejaram, tá? Então, a gestão da integração é muito importante por causa disso, tá? E aí a gente pode conversar ainda sobre o gerenciamento da integração do meu projeto, tá? Porque, gente, o gerenciamento na integração do meu projeto, ele vai envolver algumas etapas principais, que são essas 9 que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, a professora vai ler elas para vocês entenderem, vai explicar um pouco, né? E aí, se vocês ainda tiverem dúvidas, a professora explica ainda mais, tá? Então, por mais que hoje seja uma aula gravada, pessoal, se ficarem com alguma dúvida, mandem para o mediador ou tragam para a próxima aula para vocês não ficarem com essa dúvida. Gestão de projetos não pode ter dúvida, tá? Então a gente precisa estar muito alinhado quanto às coisas que estão ocorrendo, tá? Então, pessoal, a primeira etapa que a gente fala quando a gente fala em gestão da integração é garantir o alinhamento entre as datas de entrega do meu produto, serviço ou resultado, tá? Do ciclo de vida do meu projeto e do plano de gerenciamento. Ou seja, garantir que eu saiba em que momento que uma etapa precisa iniciar, em que momento a outra precisa terminar, entender todo esse ciclo de vida. Qual que é o ciclo de vida? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e finalização, tá? Então, eu preciso ter essa integração, tá? Nós precisamos também atingir o objetivo do projeto por meio do plano de gerenciamento de projeto. Pessoal, se vocês se recordarem, quando eu falava para vocês sobre quando que a gente finaliza um projeto, primeiro objetivo, primeiro motivo pelo qual a gente finaliza um projeto é quando eu alcanço os objetivos do meu projeto. Se eu alcancei os objetivos do meu projeto, fechou, perfeito. A gente finalizou o nosso projeto de maneira eficiente, garantindo aí um bom resultado, tá? E esse é o nosso objetivo principal, tá? Nós devemos ainda assegurar a criação e o uso do conhecimento, pessoal, tá? Conforme ele for necessário. Então, quando eu falo que a criação, tudo isso, assegurar esse conhecimento, é porque, gente, eu passo informação para outra pessoa, eu gero conhecimento na cabeça da outra pessoa, tá? E aí a gente tem que ter treinamentos, a gente tem que passar informações. Percebam que cada interação que eu faço aqui com vocês, pessoal, vocês me passam um pouco de conhecimento e eu passo o meu conhecimento para vocês. Entendam que isso é gerar conhecimento, tá? Então, conforme é necessário. Então, é uma etapa, por exemplo, vamos pensar numa casa, é uma etapa, por exemplo, de revestimento. Então, eu preciso ter conhecimento para fazer esse revestimento, tá? Quarta etapa, pessoal, que precisa, eu preciso gerenciar o desempenho, as mudanças das atividades no plano de gerenciamento. Pessoal, a gente monta um plano de gerenciamento, a gente monta um plano de um projeto, um planejamento, a gente espera que ele seja perfeito, sempre, tá? A gente faz da maneira mais adequada para que ele seja perfeito. Porém, gente, muitas vezes acontecem mudanças. Imagine, por exemplo, que é alguém que está construindo uma casa e de repente começa a chover muito, né? Então, começou a chover, eu não posso
terminar a minha casa. Então, e aí o que acontece? Eu preciso alterar, né? Então, pessoal, toda vez que acontece uma mudança, eu preciso que essa mudança ela seja muito bem gerenciada para não atrapalhar as próximas etapas, as próximas pessoas e assim por diante. E eu preciso controlar tudo isso, tá? De maneira muito eficiente para que as coisas funcionem bem, tá? Eu preciso tomar decisões, pessoal, decisões que são integradas em relação às mudanças que vão impactar o projeto. Pessoal, às vezes não é nem uma obrigação de uma mudança, mas às vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente percebe que talvez não seja a maneira mais adequada. E aí eu preciso tomar essa decisão sempre que for necessário um tipo de mudança, né? E o quanto essa mudança vai impactar, porque pode impactar no tempo, pode impactar na comunicação, pode impactar no custo. Então, eu preciso gerenciar tudo isso para que não venha trazer um resultado negativo, tá? Eu preciso medir e monitorar o progresso do meu projeto. Pessoal, eu preciso verificar se ele está caminhando do jeito que deveria, se eu estou na etapa 5, a etapa que eu já deveria estar fazendo, ou se eu ainda estou na 4, sendo que eu já deveria estar na 5. Então, eu preciso monitorar para saber como que está indo o meu projeto, tá? Por quê? Porque se ele não está indo bem, eu preciso mudar alguma coisa está acontecendo de errado, tá? Eu preciso coletar dados, pessoal, sobre os resultados, analisá-los, tá? Para obter as informações e comunicá-las às partes interessadas. Pessoal, não é só coletar informação, não é só controlar, não é só monitorar. Eu preciso saber analisar ele e transformar ele em uma informação que vai me trazer um resultado, tá? E, pessoal, eu não posso omitir informações para o meu cliente, para as partes interessadas, tá? Ah, eu precisei mudar uma fundação, por exemplo, numa construção. Pessoal, isso não vai impactar a próxima etapa? Às vezes vai, eu preciso comunicar quem é interessado naquela etapa, tá? Eu preciso concluir todo o trabalho do projeto e encerrar formalmente cada fase do contrato, tá? Pessoal, por que que a gente faz o contrato? Porque tá lá todas as informações previstas. Eu preciso garantir que tudo aquilo vai ser concluído, né? E aí eu preciso fazer o fechamento dele, né? E por último, eu preciso gerenciar as transições de fase quando necessário. Então, entre uma fase e outra, às vezes eu preciso gerenciar essa mudança de coordenação, de equipe e assim por diante. Então, tudo isso deve ser muito bem controlado, tá? E quando a gente fala sobre gestão da integração, pessoal, segundo o PMBOK, né, o nosso PMI 2013, pessoal, o gerenciamento da integração do projeto, ela inclui os processos e as atividades que são necessárias para definir, combinar, unificar e coordenar as metodologias de gerenciamento de projetos nos grupos de processos, tá? O que quer dizer isso, pessoal? Eu preciso que todas essas etapas sejam muito bem definidas, combinadas de maneira que elas cheguem ao resultado, tá? Como que eu faço isso? Pessoal, a gente já conversou que a gente tem 5 principais áreas, né? Os nossos grupos de entregas dentro da nossa gestão de projetos. Então, a gente tem ali o grupo de iniciação, o nosso grupo de planejamento, o nosso grupo de processos de execução, o nosso grupo de monitoramento e controle e o de encerramento, tá? Pessoal, o que que eu tenho que fazer como gestão da integração em cada uma dessas etapas? Então, quando eu falo no meu grupo de processos de iniciação, eu preciso desenvolver o termo de abertura do meu projeto. Tá? Primeira coisa, tá? Eu não posso, gente, começar tudo isso sem ter esse meu termo de abertura do meu projeto. Eu preciso ter ele, porque ele é um documento formal que está dando início ali ao processo do nosso projeto, tá? E aí vocês podem perguntar, professora, o que que tem que ter na elaboração de um termo de abertura, tá? Pessoal, dados mínimos que precisam ter num termo de abertura, tá? Nome do projeto, quem que é o responsável pelo projeto, as informações básicas dessa pessoa, o objetivo do documento, o objetivo do projeto de vocês, a justificativa do projeto, o escopo, quem são as partes interessadas, quem é a equipe básica e o papel que ela deve desempenhar, quais são as restrições, quais são as premissas, quais são as considerações. Pessoal, eu posso pôr muito mais informação. Quanto mais informações vocês colocam no termo de abertura, maior a chance de vocês evitarem um erro. Então, por exemplo, vocês podem pôr o orçamento já, vocês podem pôr qual a data que inicia, qual que é a data que termina, tá? Pessoal, quanto mais completo, melhor.
tá? Na etapa de planejamento, eu preciso desenvolver o meu plano de gerenciamento de projetos. Então, ali eu vou pôr a minha mão na massa, vou descrever, tá? Depois eu vou fazer a minha etapa 3, na de execução, eu vou orientar e gerenciar o trabalho do meu projeto, tá? Então, como que vai ser executado? Então, eu vou estar ali o tempo todo. Na minha fase 4, eu vou monitorar e controlar o trabalho do meu projeto e eu vou realizar o controle integrado de mudanças, caso seja necessário. E na minha etapa 5, que é o processo de encerramentos, eu vou ter a etapa de encerrar o meu projeto ou a minha fase, tá? E aí a professora trouxe descritivo sobre cada uma dessas etapas. A professora não vai passar só por cima dizendo que é isso, né? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em termo de abertura do projeto, ele é o documento que vai dar a iniciação da gestão da integração dentro do nosso projeto, tá? Então, ele é o documento que vai autorizar formalmente a existência desse projeto e vai, né, fornecer ao gerente de projetos a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto. Ou seja, eu tenho X valor e ali começa o processo que eu posso aplicar, tá? Ah, eu posso contratar um engenheiro de produção, eu posso contratar um gestor da produção, eu posso contratar um gerente, um supervisor de qualidade. Então, eu vou contratar quem é necessário para fazer isso, tá? Na TAP, gente, que é o nosso termo de abertura do nosso projeto, ele deve ser aprovado pelo nosso patrocinador do projeto, ou seja, pela pessoa que está é, pagando pelo projeto, tá? E também pelas demais áreas que podem estar envolvidas, tá? O termo de abertura do projeto, gente, ele deve mostrar a importância da existência desse projeto. Então, quando eu falo em justificativa, eu vou escrever, gente, de forma muito organizada, todos esses dados. Então, esses aqui são os dados básicos que eu preciso ter no meu termo de abertura. Objetivo e justificativa do meu projeto, finalidade do projeto e qual que é a necessidade do negócio, o cronograma e os meus marcos resumidos. Eu não preciso já ter o cronograma todo, mas eu preciso ter, por exemplo, quando que vai iniciar, quando vai finalizar, quando que vai ocorrer o primeiro pagamento e assim por diante, tá? Eu tenho que ter a influência das minhas partes interessadas. Então, fulano é engenheiro de produção, ele vai ser o responsável por tal atividade. Fulano é responsável pelas compras, então ele vai ser o responsável pelo recebimento. Então, a gente tem que colocar ali qual que é a influência dessa parte interessada, tá? Quais são os requisitos necessários para o sucesso do meu projeto? Pessoal, o que que é pré-requisito? O que que você tem que ter? Imagine que vocês fazem Física 1 e Física 2. Pessoal, tem como você estudar a Física 2 sem você entender a Física 1? Tem como vocês fazerem uma engenharia, um curso, qualquer coisa, sem vocês saberem ler? Isso são requisitos, tá? Então, aquilo que eu tenho que ter. Quais são as minhas premissas e as minhas restrições organizacionais e ambientais? Então, o que que eu estou tomando como base? O que que é minha premissa? Eu estou tomando como premissa que eu vou ter pessoal qualificado para o projeto, tá? O meu orçamento, pessoal, normalmente, por exemplo, imaginem que eu vou construir uma casa. Eu vou chegar para a pessoa que vai construir minha casa e eu vou fechar um valor com ele. Então, por exemplo, vou pagar 100 mil, né, a mão de obra. Pessoal, esse é meu orçamento. Tá, 100 mil para mão de obra. E quanto que para o material? 200 mil. Então, fechou em 300 mil o meu projeto, tá? Então, é o meu orçamento previsto. O meu riscos do projeto, pessoal, quais riscos, né? Vamos pensar que vocês vão construir uma laje, por exemplo. Um risco é chover, porque se chover eu não consigo concretar, tá? Um risco é eu não ter material, tá? Para qualquer fase. E aí, quais são os seus critérios de encerramento? Ele vai encerrar quando tal objetivo for alcançado, tá? Então, é bem importante. E aí, eu ainda trouxe para vocês como elaborar a TAP, né? Então, primeiro de tudo, vocês têm que ter o plano do negócio do projeto de vocês para justificar, né? Ou não o investimento. Então, normalmente a gente tem um plano de negócio, se a gente não tem, você tem a pessoa que está adquirindo o projeto. Então, ali vai estar as informações. Você deve conhecer o setor que a empresa atua, as condições de mercado, qual que é o seu ambiente externo, bem como o seu ambiente interno, seu organizacional, tá? E vocês devem aí, vocês podem contar, não é necessariamente tem que contar, mas vocês podem contar aí com opinião especializada,
com coleta de dados, com habilidade interpessoal, com equipes e reuniões, tá? Então, por quê? Porque quando você vai montar o seu termo de abertura, você vai fazer um documento, você tem que elaborar vários passos. Então, é importante que você tenha ali pessoas, uma equipe que realmente vai te ajudar, porque, gente, a gente não é obrigado a saber tudo. Então, é muito importante a gente ter pessoas, tá? E aí, eu trouxe aqui algumas formas de vocês coletarem os dados, tá? Por quê, gente? Porque eu posso ter a coleta por meio de um brainstorming, que é uma técnica, né, que lista aí ideias rápidas. Brainstorming quer dizer chuva de ideias, então as pessoas, elas param e dão ideias. Imaginem, por exemplo, que eu vou montar um projeto de construção mesmo, né? E aí, por exemplo, tem ali a dona da casa, quem vai ser a proprietária, o esposo, a esposa e os dois filhos, por exemplo. Pessoal, todas essas pessoas podem dar ideias de como que vai ficar, como que vai ser esse projeto e assim por diante, tá? Eu posso ter também grupos de discussões, então eles são utilizados aí como uma reunião, onde as partes que são interessadas e os especialistas vão partilhar informações sobre riscos, sobre critérios de sucesso, sobre restrições, sobre as informações que são importantes para o projeto de vocês, tá? Entrevistas, pessoal, isso aqui também pode ser utilizado para buscar informações, tá? Imaginem que vocês estão desenvolvendo um novo produto e aí, por exemplo, vocês vão no supermercado e eles estão fazendo, né, aquela prova, né, aquela prova sensorial. Então, aí, por exemplo, um cafezinho, um suco, uma linguiça, e aí eles te dão para você experimentar, né, para coletar as informações. Então, eles vão fazer uma entrevista sobre o que você achou, qual o seu interesse, quanto você pagaria e assim por diante, tá? Então, aqui são algumas formas de fazer a coleta de informações, tá? E, pessoal, a coleta de informações, ela pode ser feita ainda pela opinião especializada na coleta, tá? O que que é essa opinião especializada? Alguém que entende daquela área, né? Então, por exemplo, você quer construir, você vai contratar um engenheiro civil. Você quer fazer um projeto elétrico, você vai contratar um engenheiro elétrico. Você quer construir um novo carro, vocês vão contratar um engenheiro mecânico. Ah, vocês querem falar de produção? Vocês vão contratar um gestor de produção ou vão contratar um engenheiro de produção. Então, são as pessoas que são especializadas naquilo. Então, por exemplo, quando a gente fala, eu dou aula para vocês de gestão de projetos. Por quê? Porque eu trabalho com isso. Então, eu tenho aí algum conhecimento. Tenho todo o conhecimento, gente? Não, mas eu tenho aí bastante conhecimento, coisa que normalmente, se você pegar, por exemplo, talvez uma outra pessoa ela não tenha, porque ela não trabalha na área, tá? Então é bem interessante isso aqui. E aí a opinião especializada, gente, ela é muito utilizada para adaptar o processo de gerenciamento de projetos. Então, quando a gente precisa fazer algum tipo de adaptação, para desenvolver componentes adicionais, caso seja necessário. Então, eu estou falando de uma construção. Às vezes eu contratei um engenheiro civil, mas só ele não é o suficiente. Aí eu posso pegar um design de interiores, um arquiteto para trabalhar também, né? Ali, caso seja necessário, para desenvolver algum componente adicional, um engenheiro elétrico, fazer o projeto elétrico e assim por diante, tá? Também para ajudar a determinar as ferramentas e as técnicas necessárias. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar com cronograma, eu gosto muito de trabalhar com gráfico de Gantt, com Project, né? Quando eu vou trabalhar ainda dentro disso e com o tempo, eu gosto muito de trabalhar com rede perto, CPM. Pessoal, isso são ferramentas e técnicas que são utilizadas para esse gerenciamento, tá? E a opinião especializada, ela também é muito utilizada para descrever os detalhes técnicos e de gerenciamento a serem incluídos. Então, vocês às vezes entendem tudo que tem que ser feito, mas você ainda não é especialista e aí você não sabe, por exemplo, qual que é a etapa, como fazer, como que deveria ser chamado. Então, por isso é importante também dessa opinião especializada, tá? Também para determinar os recursos e os níveis de habilidades para executar o projeto. Então, o que que é isso, pessoal? Quem é meu recurso? Pode ser material, pode ser pessoa. Qual que é o nível de habilidade? Estou falando de alguém de construção, mas é de uma construção convencional, é de uma construção de vários pisos, é de uma construção de pavimento. O que que é? Então, eu preciso saber as habilidades aí para executar isso, as habilidades técnicas, tá? Também para determinar o nível de gerenciamento de configuração a ser usado. Então, como que vai ser configurado tudo isso, né? Determinar quais documentos estarão sujeitos ao processo de controle e mudança.
cronograma, orçamento, gestão de riscos, então eu tenho que ter todas essas características. E também para priorizar no tempo adequado, gente, o trabalho do projeto, bem como seus recursos. Então, muitas vezes eu preciso priorizar ali algumas características, em momentos específicos. Então, em que momento que eu vou priorizar uma atividade, né? Então, às vezes, eu não posso simplesmente ir levando, às vezes eu preciso priorizar algumas situações, tá? E, gente, o gerente de projetos, ele busca essa opinião especializada de pessoas ou de grupos com conhecimentos específicos. Como, gente? Quais conhecimentos? Então, por exemplo, conhecimento técnico do setor. Eu acabei de dar exemplo dos engenheiros, dos gestores, a gestão da qualidade e assim por diante. Então, são pessoas que têm o conhecimento técnico daquilo, estudaram para aquilo, tá? O gerenciamento dos custos e orçamentos. Pessoal, a gente tem profissionais que trabalham com custos, que trabalham com elaboração de orçamentos. Então, eles são as pessoas mais adequadas, tá? Jurídico e aquisições, pessoal. Como que eu vou adquirir esse produto? Se eu vou adquirir, por exemplo, por um bem público, se eu sou, por exemplo, vamos supor, você é um órgão público e você vai adquirir, você precisa fazer um processo de licitação. Eu não sou, eu sou empresa privada. Então, como que você vai adquirir isso, né? Então, a gente precisa saber aí essas aquisições e o jurídico dá esse apoio aí pra gente, tá? Legislações e regulamentações, pessoal. Isso aqui é muito importante também, porque assim, imaginem que vocês estão criando uma nova vacina, o projeto é da criação de uma nova vacina. Pessoal, eu tenho legislações que devem ser atendidas, eu tenho códigos de ética, eu tenho vários documentos que eu preciso atender, eu tenho regulamentos que eu não posso simplesmente passar por cima. Então, olhem aí, por exemplo, para um Anvisa, para um Inmetro, para as NBRs, para as NRs de segurança. Então, a gente tem que estar atento também à legislação, tá? A governança também organizacional. O que é essa governança organizacional? A governança de dentro da própria empresa. Ou vamos pensar em um aspecto ainda mais amplo, na governança do Estado, do país e assim por diante, tá? Tudo isso é muito importante e essa opinião especializada vem justamente nesse sentido, para ajudar nessas situações. E a gente contrata quando a gente precisa, tá? E aí, pessoal, para a gente falar no plano de gerenciamento de projetos, primeiro de tudo, que o processo de planejamento ele vai culminar no nosso plano de gerenciamento, que é um documento que vai definir como que o projeto ele vai ser executado, monitorado e controlado, tá? Pessoal, nós temos 9 componentes no nosso plano de gerenciamento de projetos, né? Então, eu trouxe aqui cada um deles para vocês verem, né? Então, vamos começar ali pelo primeiro. Plano de gerenciamento do meu escopo. Semana que vem a gente vai conversar sobre escopo, pessoal. Mas ele vai estabelecer como o escopo vai ser definido, vai ser desenvolvido, vai ser monitorado, controlado e validado, tá? O que é o escopo, gente? É aquilo que eu vou fazer, é aquilo que eu tenho como fazer. Tá? Então, é o que eu vou fazer e o não escopo é aquilo que eu não vou fazer dentro do meu projeto, tá? O meu plano de gerenciamento dos meus requisitos. Então, eu vou estabelecer como que os requisitos serão analisados, como que eles vão ser documentados e gerenciados, tá? O plano de gerenciamento do cronograma. Então, eu vou determinar os critérios e as atividades para desenvolver, monitorar e controlar. Pessoal, percebam que são as nossas áreas, tá? São as nossas áreas da gestão de projetos, né? E a integração, ela tem que estar alinhada com todas essas áreas, tá? Então, ele está alinhado com o escopo, com o requisito, com o cronograma, também com o custo. Então, eu vou estabelecer como os custos vão ser planejados, como que eles vão ser estruturados, né? Então, como que eu vou organizar tudo isso. Eu vou ainda fazer o meu plano de gerenciamento da qualidade. Então, aqui eu vou estabelecer minhas políticas de qualidade, metodologia, o meu padrão, tá? Então, como que vai ser analisado tudo isso? O meu plano de gerenciamento de recursos. Então, eu vou estabelecer como os recursos do projeto devem ser categorizados, eles vão ser alocados e assim por diante. O que é bem de consumo, o que é bem de permanente e assim por diante, tá? Preciso do meu plano, ela deve estar muito bem estruturada, né? Ela deve ter aí também, né, junto com as atividades, o gerenciamento de riscos, então a gente vai estruturar tudo isso, tá? O meu plano de gerenciamento de riscos, gente, eu vou determinar aí com a equipe do projeto
como que vai acontecer as coisas, quais são os riscos e assim por diante. E o plano de gerenciamento das minhas partes interessadas. Então, como que elas vão ser engajadas? Como que elas vão estar envolvidas no meu projeto? Então, eu preciso considerar tudo isso. Como que eles interferem aí no nosso projeto, tá? E aí, depois que a gente pensa em tudo isso, a gente também precisa pensar na execução dessa gestão da integração. Então, eu já elaborei meu plano, eu já sei como que ele vai, né, estar relacionado aí com as minhas áreas da gestão de projetos, já sei todas essas características, e aí eu também preciso saber aí como que vai ser a execução dessa gestão, tá? Então, pessoal, o executar o trabalho definido no nosso plano de gerenciamento é implementar aí as mudanças de forma a atender os meus requisitos, tá? Então, quando eu estou falando em execução, eu vou literalmente ver como ele está acontecendo, tá? Pessoal, aqui o gerente de projetos, em conjunto com toda a equipe, ele vai ter que conduzir o processo de execução, bem como as mudanças. Ai, professor, eu estou gerenciando um projeto de implantação de 5S na empresa. E aí, a gente estava fazendo o 5S no setor X. E aconteceu algum problema que ele vai ter que ser expandido, ou ele vai ter que ser restringido a um local, a uma equipe. Então, pessoal, é isso. Eu tenho o meu gerente, ele vai ter que estar aí junto com a equipe durante essa execução, e se for necessário fazer mudanças, ele vai ter que fazer também, gerenciar todo esse processo de mudanças, tá? Pessoal, durante a execução, os dados, né, de desempenho do trabalho, eles são coletados e analisados. E eles vão servir como uma entrada para o processo de monitoramento e controle. Gente, não tem como vocês avaliarem se a execução está sendo bem realizada, se está ocorrendo conforme deveria, sem vocês avaliarem. Então, vocês têm que avaliar. Como que a gente avalia? A gente avalia por meio de dados, tá? Tem dados qualitativos, né? Nós temos vários dados que podem ser qualitativos. Eu gosto de trabalhar com dados quantitativos. Então, por exemplo, quantos por cento da execução foi realizada? Teve algum retrabalho? Se sim, qual, né? Em que quantidade? Então, quanto mais dados quantitativos você tiver, melhor. O que é um dado quantitativo, gente? É um dado que eu consigo quantificar. É igual falar, ai, R$ 10, R$ 20. Isso é um dado quantificável, tá? Então, eu preciso avaliar isso aí. E aí, quando a gente fala de tudo isso, a gente, além da execução, a gente precisa pensar no monitorar e controlar o trabalho do nosso projeto, ou seja, monitorar e controlar a gestão da integração, tá? Pessoal, o monitoramento e o controle ele está muito relacionado aí com a análise do desempenho das atividades, ao status do risco, ao fornecimento de informação, entre outros, tá? Buscando garantir que o projeto permaneça alinhado com a necessidade. Gente, não faz sentido vocês pensarem, por exemplo, em um cronograma, pensarem em um orçamento e vocês não controlar e monitorar ele, tá? Por quê? Porque, gente, vamos pensar aí no cronograma. Eu tinha previsto que eu ia gravar a aula de vocês, por exemplo, na quarta-feira, vamos supor. Mas, gente, aconteceu um problema, fiquei com preguiça, aconteceu alguma coisa e eu não gravei na quarta-feira. Pessoal, percebam que eu já mexi no meu cronograma, porque eu ia fazer essa atividade na quarta-feira. E aí eu posso acabar fazendo essa atividade na quinta, na sexta. Vamos dizer que precisa de uma edição, e aí, assim, o negócio vai ficando cada vez mais apertado. Então, assim, gente, existe o planejamento para ele ser seguido, tá? E não existe planejamento, não existe execução sem monitorar e controlar, tá? E aí a gente tem alguns dados que podem ser levantados nesse processo de monitoramento aí e controle do trabalho. Tá? Quais que são eles, pessoal? Análise das possíveis alternativas quando ocorre um desvio. Então, era para ser na quarta-feira, e aí, como que eu vou qual é a minha alternativa? Eu vou fazer isso na quinta-feira de manhã, à tarde, à noite? Eu vou encaminhar para o mediador que dia? Então, a gente precisa ter essas possíveis alternativas para fazer as coisas quando ocorre um desvio, tá? A análise do meu custo-benefício das melhores alternativas em caso de desvio. Então, por exemplo, eu não gravei na quarta-feira, posso gravar na quinta de manhã ou na quinta-feira à tarde. Mas quinta à tarde eu posso ter um outro compromisso. Então, o meu custo-benefício é que eu faça de manhã, que eu vou conseguir gravar sem preocupação, sem problema algum, e eu vou conseguir entregar no prazo estipulado, por exemplo, tá?
Vamos pensar na análise do valor agregado. Pessoal, valor agregado é aquilo que o meu cliente ele está disposto a pagar. Retrabalho, por exemplo, meu cliente ele não está disposto a pagar, tá? Por exemplo, eu construí uma casa, construí não, eu reformei uma casa, e aí, dentre as várias coisas que eu pedi para reformar, reformei piso, reformei parede, reformei várias coisas. E aí, pessoal, o que aconteceu? Teve alguns problemas, por exemplo, com a parte elétrica, né? E aí, pessoal, eu tinha pagado um valor pela parte elétrica e simplesmente não foi me entregado. Então, assim, eu estava disposta a pagar pelo serviço elétrico, mas eu não estou disposta a pagar pelo problema que eles criaram que não foi resolvido, tá? Então, isso é valor agregado. Valor agregado, gente, é aquilo que eu estou disposta a pagar, tá? Valor não agregado é aquilo que o meu cliente ele não está disposto a pagar, tá? E ele vê como um problema, mas às vezes a empresa tem que fazer, tá? A análise da minha causa raiz, tá? Isto é dos principais motivos dos problemas. Pessoal, aconteceu um problema. Não consegui gravar a aula na quarta-feira. Por quê? Qual que foi a causa disso? O que gerou isso, tá? Então, pensem num projeto que, o problema foi com a parte elétrica. Por que aconteceu isso, né? O que foi a causa raiz? Eu contratei um eletricista ruim ou o eletricista, o produto que ele tinha, que foi comprado para ele fazer a fiação não foi bom? O que aconteceu, tá? Análise da tendência do meu projeto, pessoal. Igual previsão de demanda, a gente sempre tem uma tendência, né? Então, imaginem, por exemplo, a tendência. Vamos supor da gasolina. A tendência da gasolina hoje é que ela suba cada vez mais, não que ela volte ao valor anterior. Pessoal, o projeto ele também tem uma tendência. Então, se ele está atrasado, a tendência é que ele continue atrasado, a menos que você execute alguma coisa para parar esses atrasos, tá? E a análise das variações ocorridas no meu projeto. Pessoal, variação não é bom, tá? Então, vocês aí, como futuros gestores da produção, futuros engenheiros de produção, vocês vão perceber que tudo que tem muita variação não é bom, né? O nosso objetivo é sempre padronizar as coisas para que ele siga sempre um raciocínio, uma linha, né? Então, que eu não tenha aí nenhum tipo de variação. Imaginem um pacote de bolacha, né? Ou imagina, vamos pegar um produto mais caro, imaginem um pacote de salmão. Vocês compraram um pacote de salmão que deveria conter 1 quilo de produto, certo? Você chegou em casa, você foi pesar e ele tinha 800 gramas. Pessoal, isso é uma variação muito grande, tá? E aí, esse você não reclamou. Da próxima semana, você comprou, ele veio com 1,1 kg no salmão, tá? Gente, percebam que é uma variação muito grande, tá? Em alguns momentos, essa variação pode te gerar um desperdício, tá? Então, por exemplo, se você comprou para ser 1 quilo, né? A empresa ela te vendeu para ser 1 quilo e ela te mandou 1,1 kg, ela está desperdiçando produto, porque você não está pagando por aqueles 100 gramas a mais, tá? Se tá com menos, pode te causar um problema na justiça. Por quê? Porque você está vendendo como 1 quilo. Por que você está entregando 800, tá? Então, gente, a gente sempre deve tentar fazer com que o nosso processo seja o mais uniforme possível. Quanto menos variação, maior a qualidade do projeto de vocês, tá? Maior a qualidade de qualquer coisa que vocês vão fazer, tá bom? E aí, depois que a gente fala sobre esse monitoramento e controle, a gente precisa falar sobre o encerramento da gestão da integração. Gente, encerramento, como o próprio nome diz, é muito sugestivo, eu não preciso falar muito. Encerramento é igual a nossa figurinha ali, né? Finish, né? Finalizou, acabou. Pessoal, encerrar uma fase ou um projeto, ele é um processo de concluir uma fase ou ainda concluir um contrato de todas as atividades, tá? Eu posso, por exemplo, fechar uma atividade, eu posso finalizar uma atividade. Então, a atividade, a fase era de fundação, certo? Finalizei. Ou eu ainda posso finalizar o projeto como um todo. Era a residência, era a casa, tá? Então, gente, é sempre quando a gente encerra, tá? Pessoal, quando a gente está falando no processo de encerramento, o gerente, ele deve sempre revisar todo o plano de gerenciamento, porque ele deve verificar se tudo que foi planejado foi executado. Ou seja, se no meu cronograma eu tinha 30 atividades para fazer, eu tenho que verificar se as 30 foram finalizadas, tá? Então eu preciso verificar tudo isso. E aí, depois que eu verifico que tudo que deveria acontecer realmente aconteceu ou não,
eu preciso fazer uma reunião de lições aprendidas. O que é essa reunião de lições aprendidas? Eu gosto muito dela. Eu uso muito ela em todos os meus projetos, porque assim, quando a gente está falando de lições aprendidas, é quando eu olho para aquilo que eu fiz e eu vejo se foi realmente efetivo, tá? Eu vejo o que deu certo, o que não deu certo, o que poderia ter sido feito de maneira mais adequada, de maneira melhor. E aí eu discuto isso com a minha equipe e eu registro, tá? Por quê, gente? Por que que eu registro, tá? Isso aqui é uma informação muito importante para a vida de vocês. Quando você registra, imaginem que daqui 2 anos vocês tenham que fazer um projeto parecido, tá? E aí, vamos supor que por algum motivo você ficou doente, você teve que passar a gestão do projeto para outra pessoa. Pessoal, essa pessoa, ela vai e altera alguma coisa. E às vezes foi aquilo que tinha dado errado, que você já tinha descrito, tá? Então, quando eu tenho algo documentado, né? Ai, que deu certo ou que deu errado, a tendência é que, se deu errado, eu não volte a executar. Se deu certo, eu volte a executar, porque ele já deu certo. Então, já foi comprovado que é algo bom, né? Imaginem aí um 5S, né? A gente sabe que é algo bom. E aí, o que que eu faço? Eu vou olhar para esse 5S, eu vou ver o que que deu certo, o que que não deu, e eu vou buscar analisar aí e fazer da melhor forma possível, tá? Então, gente, isso aqui é muito importante, a reunião de lições aprendidas, tá? Vocês estão proibidos de sair daqui sem lembrar sempre que todo projeto, quando vocês estão finalizando, vocês precisam fazer uma reunião de lição aprendidas, tá? E aí a gente tem alguns documentos, tá? Que são resultados aí do processo de integração, tá? Quais que são, pessoal? Primeiro, o registro das lições aprendidas, que foi o que a gente acabou de conversar, tá? Em seguida, a transição do produto, do serviço ou do resultado final, que pode ter sido transferido para outro grupo ou outra organização, tá? O que que é isso, pessoal? Eu fiz a casa, tá? Eu fiz construir toda aquela casa. Coloquei que aquela casa, por exemplo, era para ser, não era para ser um comércio, era para ser uma vaga, era para ser uma casa privada, sem grande movimentação de pessoas. Ó, meu cachorro vindo dar oi para vocês. Dá licença, Luke. E aí vocês já colocaram isso, vocês já inseriram isso, que essa casa é para essa finalidade. Imaginem que daqui a 6 meses o dono dessa casa, que você passou o documento, que você fez, que você passou todos os documentos, ele não leu, tá? Ou ele não recebeu, você não fez essa transação. E ele alugue, por exemplo, a sua casa, né, para uma academia, né? Pessoal, com o tempo, por causa dos pesos, por causa da muita movimentação, o piso vai começar a quebrar, vai começar a surgir rachaduras, e aí aquilo que era um projeto de extrema qualidade, mas para uma casa, vai ficar como se fosse um projeto que não teve qualidade. Por quê? Porque ele começou a estragar. Então eu preciso fazer essa transição no meu produto, eu preciso informar tudo isso, o que não pode acontecer naquele ambiente, tá? Imaginem também que é um produto, por exemplo, eu finalizei a carcaça de um carro, mas ele vai ser montado por uma outra empresa, então eu preciso fazer essa transição do produto. Então eu vou entregar, por exemplo, um documento com o checklist de tudo que eu te entreguei, tá? Então isso é a transição de um produto ou de um serviço, tá? Eu preciso fazer um relatório final, pessoal, em formato de um resumo do projeto. Então, eu não preciso fazer um negócio extremamente grande, mas eu preciso ter um relatório final com as informações importantes, tá? E eu preciso ainda ter o meu termo de encerramento do meu projeto. Pessoal, a gente tem termo de abertura de projetos. Se eu comecei, eu também preciso finalizar, tá? E aí, o que que é de importante? O que que tem que ter dentro desse termo de finalização, né? O nosso termo de encerramento. Pessoal, ele deve conter todos os dados realizados no projeto, bem como as entregas feitas e o que não foi realizado e o porquê. Então, eu vou, né, detalhadamente, eu vou pôr o que que tem, como que foi feito, quais entregas foram realizadas. Vai ter o checklist ali, ó, eu te entreguei produto X, Y, Z, igual uma nota fiscal. Quando vocês chegam, por exemplo, chega o entregador e ele confere com você tudo que entregou, né? Então, isso aí é um termo de encerramento, tá? Então, conter todos os dados desse projeto,
tá? Bem como as entregas. Ele deve ter ainda, gente, documentos do projeto e os seus anexos. Então, incluindo o que foi aprendido, os dados coletados na reunião de lições aprendidas, tá? Aqui, pessoal, se você tem, por exemplo, é um projeto de engenharia, você tem que ter a RT, você tem que ter o projeto, o escopo, vocês têm que ter as plantas, e além das lições aprendidas, que obviamente é algo fundamental, né? Então, não tem como a gente trabalhar aí sem ter esses dados que são importantes, tá? Nós temos também, gente, ali o documento encaminhado ao nosso sponsor para sua assinatura e validação da conclusão do projeto. Pessoal, eu expliquei para vocês o que é um sponsor semana passada. Lembra que o sponsor é o nosso patrocinador? Então, ele se refere àquela pessoa ou àquela empresa, né, que oferece o nosso apoio financeiro, tá? Ou de algum outro tipo. Então, é aquela pessoa que é o nosso chefe, digamos assim, né? Porque é a pessoa que está pagando a gente. Então, é ele que é o nosso sponsor, nosso responsável ali pelo projeto, tá? E por último, eu trouxe algumas dicas que são muito importantes aí para a formação de vocês como futuros gerentes de projetos, tá? Pessoal, primeiro de tudo, que assim, aprender esses conceitos de gestão da integração, ele é importante, tá? E esse conceito de integração, gente, não é só nesse contexto de gestão de projetos, mas também em várias outras áreas da sua vida profissional. O que que é uma integração também em outras áreas, pessoal? Uma integração com a equipe que você trabalha, todos estarem alinhados, buscando o mesmo objetivo, fazendo as mesmas coisas, né? Então, trabalhando de maneira sincronizada, todas as pessoas que estão envolvidas aí dentro do projeto, né? Então, isso aqui, pessoal, quando a gente fala em integração, não existe projeto, não existe qualquer atividade que não é importante aí essa gestão da integração, tá? Então, não é só para gestão de projetos. Então, tudo isso que eu falei para vocês aqui, pessoal, para projetos, vale para a vida pessoal de vocês também, tá? Segundo, que saber organizar arquivos e documentos pode ser importante para a eficiência dos processos, tá? Então, além de gerenciar e documentar as alterações de um trabalho, ele previne que pessoas mal intencionadas tentem sabotá-los com fake news de mudanças que nunca aconteceram. Pessoal, ai, professora, documentação é muita burocracia, não sei o quê, não sei o quê. Pessoal, é muita burocracia. Mas imaginem que vocês, por exemplo, vocês estão construindo uma construção para um determinado cliente, ele pediu para vocês que a casa tivesse 2 banheiros, 3 quartos, sala e cozinha americana, né? Imaginem que do nada alguém chegou e falou bem assim: ai, fulano não quer mais 3 quartos, ele quer que sejam só 2 quartos modelo suíte, né? E aí, imagine, gente, que o seu cliente, ele tem, né? Ele, o casal, e tem, por exemplo, a sogra, né? E tem, por exemplo, um filho. Vamos imaginar que é aí a sua família. Pessoal, como que eu vou colocar todas essas pessoas em só 2 quartos, né? Então, gente, o seu cliente ele não vai ficar satisfeito. Então, evitem as fake news. A melhor forma de vocês evitarem fake news, sabotagem, qualquer situação é isso, tá? É igual, por exemplo, criar uma patente. Para quem não sabe, patente é quando eu é, tem um novo produto e eu estou lançando ele e eu tenho direito. Então, imaginem aí, tem alguns medicamentos que nenhuma outra empresa pode produzir, né? Então, é apenas ali a principal, né? E aí, imaginem essas empresas que vocês têm, né? E ela tem, por exemplo, o contrato dela é para 10 anos e ela ganha muito dinheiro. Imaginem que se ela não tem, por exemplo, essa patente, pessoal. Se eu não tenho essa documentação, qualquer pessoa pode produzir. Por exemplo, aquele valor que eu ia ganhar 10 milhões por ano, ele pode se tornar em apenas 1 milhão. Por quê? Porque eu não documentei, tá? Então, eu não documentei, eu não tenho provas de que aquilo foi realmente uma criação minha, tá? Então, é muito importante essa parte de documentação, tá? Pessoal, além disso, você pode realizar a gestão de conhecimento com a sua equipe, tendo aí o histórico das suas ações e revisitar documentações anteriores para aprimorar os seus projetos futuros. Imaginem que vocês são uma equipe de gestão de qualidade de alguma empresa, tá? E aí você tem um histórico de ações, de ferramentas, de metodologias que já foram aplicadas, né? Para aqueles produtos específicos. Pessoal, se você tem isso, muitas vezes você revisita
o seu documento e você sabe como proceder diante daquela situação. Então, a minha dica é que você sempre tenha essa gestão de conhecimento, tenha essa gestão de documentação, porque a tendência é que se eu tenho tudo isso, eu consigo aí gerar muita informação. Tá? Então, é muito interessante isso aqui. Então, a gente precisa aí ter essa gestão do conhecimento, tá? Pessoal, era isso mais ou menos, né? Aula que vem a gente vai conversar sobre o gerenciamento do escopo, para dar uma pequena prévia aqui, né? Escopo de um projeto, já falei para vocês, mas ele é o que define o trabalho que vai ser necessário para entregar o produto, o serviço ou o resultado, tá? Então, as características e funções que são previamente definidas. Então, é aquilo que eu determino os meus limites do projeto. O que que eu vou te entregar? O que você está me pedindo, tá? Então, é dentro do escopo que eu faço tudo isso, tá? Isso aqui é o nosso conteúdo da próxima semana, tá? Pessoal, vocês já conseguem começar a fazer o mapa de vocês. Então, se vocês olharem lá o mapa de vocês, vocês já têm aí algumas informações que são importantes para o mapa, vocês já fazem algumas etapas, tá? Não deixem para a última hora as atividades de vocês, muito pelo contrário. Tá? E aí eu também, né? Vocês já conseguem começar, né, a responder também a atividade 1, tá? Então, vocês já têm aí uma boa base, né, de estudo para essas atividades. Beleza, pessoal? Gente, eu desejo uma boa semana para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, encaminhem para o nosso mediador ou tragam na próxima aula que a gente conversa, tá bom? Gente, até mais. Boa semana.